Olá, tudo bem? Vamos para o nosso 14º estudo. Já passamos da metade, tá? Nós temos 27 lições, essa é a 14ª. Hoje nós vamos falar sobre a lei. E vou falar para vocês algumas leis que existem na Bíblia, para a gente entender por que algumas pessoas perguntam: mas a lei foi abolida, a lei foi abolida. Então vamos entender esse assunto de uma maneira bem tranquila agora, né? A lei civil, são as leis civis que tinham da época. Elas foram escritas, estão escritas no livro do Êxodo, no capítulo 21 e no capítulo 22. É só ler e você vai ver todas as leis. É fantástico. Tenta ler para você ver, você vai gostar. Leis cerimoniais. Essas leis cerimoniais está escrito no livro do Levíticos, capítulo 1, no verso 4. Fala sobre a lei cerimonial, o que deveria ser feito. A lei da saúde, que é uma outra lei que existe na Bíblia e é falada bastante. Essa está no livro de Levítico, no capítulo 11, bem conhecida pela gente também. E a lei moral, ela está escrita no livro do Êxodo, no capítulo 20, do verso 3 até o verso 17. Estas 4 leis sempre fizeram parte do povo de Deus. Mas uma delas vai permanecer eternamente. Uma delas foi abolida. Qual é que foi abolida? Porque há muito comentário. Quando a gente vai falar sobre a lei, que a gente tem que guardar a lei, observar a lei, as pessoas falam: mas a lei foi abolida. A lei foi abolida, Jesus veio, depois disso estamos vivendo na graça, não precisamos mais da lei. Eu concordo com você plenamente que uma lei, sim, ela foi abolida. Qual lei que foi abolida? A lei cerimonial. Porque antes da vinda de Jesus, era necessário que um cordeirinho, quando você cometia o pecado, um cordeirinho seria levado até o sacerdote imolava esse cordeirinho, matava esse cordeirinho, e a partir daí, então, o seu pecado estava perdoado. Depois que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, veio a este mundo, viveu aqui conosco e morreu pela expiação do meu e do seu pecado, acabou. A partir de agora não precisa mais. Nós não precisamos mais da lei cerimonial. A partir desse momento, então, agora é o meu relacionamento com Cristo, com Jesus, o meu Salvador, aquele que morreu por mim. Aí eu chego com ele, peço perdão diretamente a ele, ele leva esse pedido a Deus, o Pai, e Deus então perdoa, porque Jesus fala: eu sou a expiação por esse pecado. Agora vamos ver um paralelo entre a lei cerimonial e a lei moral. Vamos começar pela lei moral. A lei moral, ela existia desde o princípio do mundo. Sempre existiu. A lei cerimonial, ela foi escrita lá no Monte Sinai, que foi Moisés que escreveu. Segundo ponto, a lei moral escrita pelo próprio dedo de Deus. Êxodo 31, verso 18, fala que foi o próprio dedo de Deus que escreveu a lei moral, ou seja, os 10 mandamentos, né? Já a lei cerimonial foi escrita por Moisés. Terceiro ponto, a lei moral foi colocada dentro da Arca da Aliança, do concerto. E a lei cerimonial, ela foi colocada do lado de fora, ela não foi colocada dentro. Dada aí a gente entender, né, a validade e o poder da lei. Quarto ponto, é chamado de a lei de Deus, a lei moral. A lei cerimonial é chamada de a lei de Moisés. Quinto ponto, seu propósito é mostrar o pecado. A lei de Deus, a lei moral, o propósito dela é mostrar o pecado. Já a lei cerimonial, ela era um remédio para o pecado. Coisas bem diferentes, né? Sexto ponto, ela é imutável e ela é eterna, a lei moral. A lei cerimonial, ela é uma lei temporária. Jesus guardou e mandou-nos guardá-la também, a lei moral. Já a lei cerimonial perdeu a validade com a morte de Jesus. Então Jesus falou: não precisa guardar mais. A partir daí, essa lei cerimonial. Oitavo ponto, não foi abolida. É a lei perfeita da liberdade. Esta é a lei moral. A lei cerimonial, ela foi abolida na cruz, que nós já estudamos, que está escrito no livro de Gálatas 5, verso 1 e Atos 15, verso 10. Explica pra gente. E o nono ponto, onde guardar a lei moral, ela ordena guardar o sábado semanal. Aquele sábado da criação, lembra
criou Deus todas as coisas e o sétimo dia ele abençoou, descansou, né? Então essa é a lei moral. Já a lei cerimonial, ela pedia para guardar sete sábados e cada um caía num dia da semana. Isso é para a gente entender o quanto que essa lei é perfeita e bondosa. Eu acho que você deve ter entendido. E nós vamos agora orar, pedindo a Deus que esclareça nossa mente para que possamos seguir no foco, guardar a lei moral, porque a lei cerimonial, essa sim, foi abolida. Querido Deus, nos abençoe, proteja, nos dê força para continuar guardando a sua lei. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.